Fez, pô, velho, eu trabalho em tal lugar, eu não moro aqui, essa casa que eu tenho aqui é só... Isso é meu fetiche, sou casado, tenho filho. Eu falei, fetiche da porra, né, velho? Vou te fazer uma pergunta, tem ladrão aqui? Você viu algum traficante aqui? Eu falei, tava aqui agora, ele falou, tava aqui agora. Eu falei, fizeram o quê? Ele falou, desceu pro beco e pulou o muro. Nesse meio tempo, eu conheci minha atual esposa, né? Entre a formação e o início da UPP, eu conheci minha atual esposa que trabalhava na UPP, que era policial também da UPP. E ela trabalhava no rádio operador. Carioca, então. Carioca, de Niterói. Bom, porra, Niterói. Eu sou de São Gonçalo, antes que reclamem comigo. Minha vida toda em São Gonçalo, mas fiquei uns 13 anos em Niterói e vim pro Rio agora. Tem umas histórias de São Gonçalo é engraçada, né? Essa é outra história. Aí, meu irmão, meu serviço era 12 por 48, 12 por 36. Quando dava 18 horas, 19 horas, acabava meu serviço. Quando deu 18 horas, ela passou um Nextel pra mim. Naquela época era Nextel, né? Aí falou comigo, ó, tem um disque denúncia aqui que tá bem redondo e tá perto de onde você tá. O GTPP não quer atender essa ocorrência porque já tá terminando o serviço deles. Eles vão esperar o outro GTPP assumir. Você quer? Eu vou lançar no rádio. Você pega aí e fala RP Alfa em QRD, né? Em deslocamento aí pra atender a ocorrência. Falei, beleza, já sentei, o cara que tava comigo já falou, porra, meu irmão, quer me fuder, porra. 18 horas a gente vai embora 19. Eu falei, irmão, primeira ocorrência que pode ser alguma coisa, vou deixar de ir? Não, porra, eu vou. Aí a Manuela passou o rádio, eu falei, não, RP Alfa atende, também em QRD. E a informação era a seguinte, irmão. Próximo a uma padaria, tinha um portão preto, só que não era portão, era um beco. E no final desse beco dava acesso a algumas casas. Mas a patrulha passava e não via, porque era portão, bem do lado da padaria. E que tinha uma moto, que era de um traficante, que estava parada na frente desse portão. A gente aí foi subindo, favela relativamente pacificada, né? Principalmente as ruas principais a gente não tinha muito problema. Parei na padaria e fiz o questionamento de quem é a moto, ninguém me respondeu. Comunidade ainda hostilizando a presença da polícia, né? Todo mundo virou a cara, atravessei a rua, fui no bar, perguntei de quem é a moto, ninguém me respondeu. Meti a mão no tanque, tava quente. E tinha um blusão. Falei, porra, ninguém vai largar uma moto aqui com um blusão, tanque quente, acabou de chegar. Aí abaixei pra olhar pra ver se eu conseguia enxergar alguma coisa debaixo desse portão. E consegui enxergar que era realmente uma via. Peguei a faca, levantei, abri o portão abriu. Quando abri, irmão, uma galeria de casa. Aí tu olha o portão pensando na casa, mas é um beco. É, né? Um beco, porra. É. Eu aí fui entrando, né? Só eu e outro polícia, ó que onda da porra. Eu e polícia, eu de fuzil e o polícia de pistola. E tu acelerado e o polícia, porra, calma aí. Guerreiro bom, depois até que ele fez, já que a gente vai, vamos no espírito de guerra mesmo. A gente aí foi indo. Foi indo, daqui a pouco eu tô ouvindo uma conversa, uma janela entreaberta, e uma conversa parecendo ser de 3 pessoas, né, meu irmão? Aí o espírito de cumprir missão, meu velho, eu aí fui pra porta, empurrei a porta. Quando eu abri a porta, meu irmão, me deparei com 3 malucos dentro. Os caras com a calça na cintura, meio nu, e um coroa em ato libidinoso, os 3. Que isso, mano? É, meu irmão. Filme pornô passando na televisão, um bocado de piroca de plástico no chão. Falei, meu irmão, que putaria é essa aqui, meu velho? O coroa já deu pinote de lá pra cá? Não. Falei, não, que porra é essa aqui? Aí falei, pô, uma ocorrência aqui, era pra pegar traficante, tô pegando um enviado aqui nesse ato libidinoso aqui. Aí, você tem quantos anos? Menino 17, você 16. Eu falei, meu irmão, vai pra delegacia. Aí o coroa, não, pelo amor de Deus, aquele, pô, vamos conversar. Eu falei, que conversa? Ele, não, bora aqui conversar. Aí eu entrei no quarto com esse coroa. Eu falei, pô, velho, eu trabalho em tal lugar, eu não moro aqui, essa casa que eu tenho aqui é só... Esse é meu fetiche, sou casado, tenho filho. Eu falei, fetiche da porra, né, velho? Só vou te fazer uma pergunta, tem ladrão aqui? Você viu algum traficante aqui? Ele fez, vi. Eu falei, ó, tá clareando a porra, né? Eu falei, tava aqui agora? Ele falou, tava aqui agora. Eu falei, fizeram o quê? Ele falou, desceu pro beco e pulou o muro. Eu falei, olha, velho, você vai ficar aqui na casa, eu vou lá.
Se a gente prender alguém, eu esqueci que isso aconteceu aqui. Se a gente não prender ninguém, eu volto e você vai responder essa bronca aí. Ele, não, tá certo, tá certo. Não peguei a identidade de ninguém, não sabia realmente se era de maior, se era de menor, porra nenhuma. O objetivo realmente era chegar naquela posição, né? Inclusive, pela característica, os meninos eram tudo velho, né? Só que os meninos não queriam se queimar na favela. Porque tava pegando coroa. E aí eles já falam algo que é de menor pra tentar se safar. Pra tentar se safar, pá, não sei o quê, né? Mas a gente sabe que não é. A verdade não é essa. Depois até ficou sabendo porque o coroa foi agradecer a operação lá. Foi até na UPP falar com o comandante. Enfim. Aí seguiu. Aí seguiu, meu irmão. No beco, né? No beco. Chegou no beco, o beco terminava, embaixo era uma área vazia e começava as casas. Eu cheguei pra esse camarada, pra Anderson, falei, velho, eu vou pular. Ele fez sozinho, velho. Eu falei, irmão, vou sozinho. Aquela falta de maturidade normal, o cara aguerrido querendo cumprir missão. Aqui a gente não vai falar de certo e de errado, a gente vai contar a história, a verdade. Em muitos momentos a gente erra, mas, né, imbuídos no cumprimento da missão. E eu fui só, velho. Pulei a porra sozinho. E entrei nesse beco, mas não era um beco, era uma entrada de uma casa. Meio abandonada, tinha uma garrafa de café, tinha uma garrafa de água pingando, parecendo ser gelada. Falei, pô, os caras ficam aqui. E subi pra laje. A laje já dava acesso a outra casa. Quando eu fiz a volta na laje, velho, eu vi 2 pés, assim, escondido debaixo de uma escada. Só que eu nunca imaginava, né, irmão, que ia ser o que foi. Eu aí tava com o fuzil, eu falei assim, ó, perdeu, não adianta tentar, bota a mão aí pra eu ver. Aí um já meteu a mão. Falou, meu chefe, perdi, viu, meu chefe? Perdi, viu? Falei, tem quantos? Somos 3. Falei, bota todo mundo a mão pra fora. Os caras aí botou a mão pra fora. Eu falei, vai saindo devagarzinho. Aí quando saiu o primeiro já saiu com a granada e com a pistola na cintura, no coldre. Com a mochila nas costas, botou a mão na cabeça. O segundo já saiu também com uma pistola e uma granada na cintura. O terceiro saiu com 2 pistolas na cintura. Com correntão de ouro. Todos 3 com mochila, todos 3 com rádio. Aí eu aqui já gritei, né? Ô Azul! Chamei o nome do camarada. Qual foi? Eu falei, papai, daqui é 3-2, vem pra cá. Ele saiu pulando, virado da porra e subiu pra laje comigo. Até então tu sozinho rendeu os 3. Eu sozinho rendeu os 3, irmão. Eu sozinho rendi os 3. E na minha conta aí já tinham 4 pistolas. Já tinha 4 pistolas, 2 granadas, um TT aí. Aí eu falei, meu velho, ó, meta a mão na arma aí, bota a arma no chão. Ele fez, eu não vou meter a mão na arma não, meu chefe, que senão você vai me matar. Eu falei, eu vou jogar algema. Experiência a gente ganha com o tempo, né? Eu falei, vou jogar algema, você se algema. Os caras, beleza. Joguei as algemas, eles se algemaram e deitaram no chão. Eu aí pulei pra casa. Quando eu pulei pra casa, Anderson ficou em cima da laje, eu aí comecei a catar as armas. Tirei a mochila dos caras, fui juntando. Aí um deles chegou pra mim e fez, meu chefe, tira a gente da favela. Falei, por quê? Ele fez, porque a favela vai virar. Falei, vai virar por quê? Ele fez porque... Você não me conhece não, meu chefe? Eu não conhecia porra nenhuma, irmão. Eu de Salvador, vou conhecer quem? Aquela desgraça. Eu conheço não, meu velho. Ele fez, eu sou Xuxa, pô. Sou gerente da Rocinha. Ele tinha ido fazer o recolhe na favela. Aí nesse momento que a gente tava juntando o material, eu fiz contato com o GTPP para pedir o apoio do GTPP. Só que nesse meio tempo a favela virou, irmão. A favela virou. Eles começaram a falar no rádio que tinham pegado o patrão e bala voou na favela. A gente estava numa área baixa, os tiros começaram a passar pela área alta, né? Então a gente estava num buraco. Se eles chegassem no buraco, a gente estava na pica. A gente estava fudido. E aí minha mulher estava no rádio operação. Eu já fiz falei, meu irmão, aciona aí o BOP, o choque para tirar a gente, porque pra sair vai dar trabalho. E o choque é do lado, né, irmão? Passou 3 minutos, o batalhão de choque chegou. O batalhão de choque chegou, teve até trabalho para chegar até a posição que a gente tava. Balaria. Chegaram na posição, a gente conseguiu embarcar os caras. Conseguiu levar, conseguiu prender todo mundo. E assim,
essa foi, de fato, uma ocorrência que chamou a atenção, né? Que chamou a atenção por conta das características, né? Assim, no final do expediente, na troca de turno. A querência de ir. Não, e assim, a gente era impedido muitas vezes. Hoje eu já posso falar, meu irmão, porque meu compromisso com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro eu já cumpri. Eu cumpri com as minhas missões. Eu saí com honra ao mérito. Eu não devo nada a ninguém, meu irmão. Mas assim, hoje a gente sabe o porquê que o capitão me impediu de ir pro GTPP. Esse capitão foi preso numa operação. Recebia, inclusive na interceptação, ele perguntava pro traficante quanto dinheiro o cara ia pagar. Uma parte do GTPP também foi presa nessa unidade, na 2ª UPP do 4º Batalhão. Inclusive, depois dessa ocorrência, eu fui chamado no CPP, que era o comando, para ser elogiado. Fui elogiado. E quando eu cheguei na UPP, o capitão chamou minha atenção, que não era por ter feito aquilo, daquela maneira, que eu tinha tido uma exposição desnecessária. E hoje a gente sabe por que isso aconteceu, né? O que vai diferenciar, cara, em relação a ser operações especiais, a Caveira ou um outro formato? Aqui no Rio eu sei que a Core mantém a tradição do Falcão, né? Pronto, beleza. Fala um pouco sobre isso aí. É dúvida da rapaziada também, devem te perguntar isso lá no teu Instagram, né? Porque na Polícia Militar também, acho que passou por isso e se padronizou o COESP. Isso. Curso de Operações Especiais, né? Pronto. Fala aí pra gente, irmão. A gente vai ter que contar um pouquinho de história, né? A gente tá aqui pra contar a história mesmo, né, irmão? Irmão, a Caveira, ela tem duas principais histórias. Uma história que você não tem arcabouço histórico comprobatório, que é aquela de que um grupo do SAS na Segunda Guerra Mundial encontrou o crânio de um general nazista numa mesa, puxou o punhal, falou: a partir desse momento o punhal representa a vitória. E esse crânio a morte, e cravou o punhal na caveira, e a partir daí passou a ser vitória sobre a morte. Isso não tem como você comprovar historicamente. E tem uma história do Tenente Maurício, que é contada inclusive no livro do Coronel Montenegro, que foi quem fez o primeiro esboço do símbolo dos comandos durante a fase de montanha no Pico das Agulhas Negras em Resende. E aí o cara falou: meu irmão, você tem que fazer alguma coisa, algum desenho que represente esse nosso sofrimento. E aí ele fez uma caveira. Já nesse primeiro curso, os caras fizeram lá o esboço e já botaram essa caveira, e ela foi se formatando até chegar à caveira original dos comandos que eles usam até hoje. Com o punhal de baixo assim. Então a origem da caveira, que você pode comprovar, é a que os comandos carregam, certo? A primeira tropa de o primeiro grupamento de operações especiais de segurança pública surgiu no Rio de Janeiro. Falha engano aí, 1969, no estado da Guanabara. Sim. 11 policiais civis, inclusive foram treinados por remanescentes aí do primeiro curso de operações especiais do Exército de 57, e depois do curso de comandos, formaram esses caras com a doutrina comandos. Depois de 70 e pouco, acho que era 75, esses mesmos 11 policiais foram convocados para a Guerra Civil em Angola, com a missão específica de fazer destruição em algumas áreas de circulação, porque eles tinham uma especificidade muito grande com explosivo. A junção do estado do Guanabara com o Rio de Janeiro gerou Ceresp. Esse primeiro grupamento era GOE, a denominação era GOE, G-O-E, né? Depois, com a junção Guanabara e Rio de Janeiro, foi Ceresp, para até chegar o que é hoje a Core. Já nessa junção, a primeira base que eles utilizavam era a base Falcão 4. Era um rádio, eles utilizavam Falcão 4. Mas o primeiro símbolo da Core, se não falha a memória, era uma caveira com um punhal de baixo para cima e 2 fuzis cruzados. Esse foi o primeiro símbolo da Core, que depois passou a ser o símbolo Falcão. Não sei se você se lembra desse símbolo. Se você botar aí no Google os símbolos antigos da Core, o primeiro símbolo era realmente uma caveira, um punhal e 2 fuzis, se não me engano.
E aí eles resolveram fazer uma modificação e passou a ser, por conta desse histórico da base Falcão, o Falcão como símbolo prioritário, né? As polícias militares, elas todas adotaram a caveira como representatividade das unidades de operações especiais. As polícias civis, em algum momento, perderam essa simbologia e cada uma criou a sua própria simbologia nas unidades de operações especiais de polícia judiciária. Não me pergunte por que não, porque senão eu vou te responder. Talvez por uma falta de organização nas polícias judiciárias, que deixaram se perder histórico. Aí, primeiro símbolo aí da CORE. Mostra aí, Mano Walter. Muito bom, Mano Walter. Mano Walter brilhou, meu irmão. Do Rio de Janeiro. Observe que é uma caveira, faca de baixo para cima, os 2 fuzis. Ou seja, bem parecido com o símbolo dos comandos, porque eles eram remanescentes desse histórico, né? É só em 78, se eu não me engano, que foi surgir o Núcleo de Operações Especiais, que hoje é o BOP. Então, se você pegar historicamente, a primeira unidade foi de Polícia Civil, comandada por um investigador de Polícia Civil, Unidade de Operações Especiais. E a polícia deixou que isso se perdesse. As polícias militares se organizaram e mantiveram a caveira como símbolo. Ainda não se existia uma formatação dos cursos de operações especiais das polícias militares. Tanto é que alguns hoje em dia ainda são COPS, outros são COESP, mas todos têm a caveira como representatividade desse símbolo, certo? A Polícia Civil, para diminuir inclusive o custo de formação e as operações elas serem mais voltadas para as operações de polícia judiciária, elas definiram como estratégia montar núcleos de formação tipo SWAT, armas e táticas especiais, para operar apenas em ambiente urbano. E aí fizeram um curso mais enxuto, similar ao que o BOP fez depois do ônibus 174, o CAT. Então as polícias civis começaram a fazer CAT. A polícia militar também viu que ali era uma necessidade para você ter um efetivo maior nos batalhões, e a Polícia Civil começou a caminhar só por essa linha. Mas algumas unidades de Polícia Civil se viram como agente civil com a necessidade de operar em amplo espectro desses conflitos, não só em ambiente urbano, mas em todas as especificidades das operações especiais. E buscamos na nossa formação no ano de 2000 forças especiais e comandos para nos auxiliar nessa formatação de curso. Foi quando a gente formatou o primeiro curso nosso de operações táticas especiais. E não foi curso de operações especiais simplesmente por uma definição do coordenador na época. E falar, não, meu irmão, para não ser igual da PM, vamos colocar um tática aqui no meio. Porque o tática significaria operação em ambiente urbano, mais apuradamente. E nossa formatação de curso de operações especiais, ela é uma formatação, irmão, de um curso que são de 16 semanas, em que ele é dividido aí em algumas fases, né? Fase rústica, fase técnica, fase policial e a fase de operações. Um curso de longa duração, de 16 a 18 semanas, mais de 1.500 horas de aula, que atende a todas as especificidades de operações especiais, né? Onde você tem aí um número X de inscrito, mais de formado, um número que varia de 20% a 15%. Que você trabalha muito na parte psicológica, cognitiva, né? Parte técnica do operador, os atributos da área afetiva, para ver se de fato esse camarada está dentro do atributo necessário para operar dentro desse contexto de operações de altíssima complexidade. E para manter, logicamente, o nosso histórico de formação, a gente mantém a caveira como o nosso símbolo. Porque não está escrito na pedra que a caveira ela é de A, de B ou de C. Não está escrito na pedra que a caveira é uma definição exclusiva das polícias militares do Exército. Porque se fosse assim, ela seria única exclusivamente de quem? Do Exército. Sim. Né? Então não tem.
Então, assim, é uma definição. Uma definição nossa por conta das nossas demandas e das nossas especificidades, que abarca todo o contexto de operações especiais, e somos empregados nesses contextos de operações especiais, e o senso de pertencimento nos fez levar a caveira como nosso símbolo. Então, às vezes, a gente até fica chateado com alguns irmãos de outras instituições que falam, porra nenhuma, caveira na sua instituição. E se for assim, a caveira também na sua instituição. A gente respeita todos os caveiras. E a gente merece respeito, porque a gente está operando sistematicamente nesse cenário de guerra. O mais importante do que você ser brevetado é você fazer valer o brevet que você conquista. É você ser operações especiais todo santo dia até o último dia. Quando eu acordo, irmão, todo dia, eu me olho no espelho e falo, rapaz, eu tenho que ser 1% melhor do que eu fui ontem. Esse é o meu compromisso. Eu não posso fraquejar, porque a minha razão não permite que eu fraqueje. Eu tenho hoje 2 razões. A caveira que eu ostento e a família que eu tenho. Essa família abarca não só aqueles de sangue, mas aqueles de pedra. É por isso que a nossa oração, e a gente admite a oração das Forças Especiais, e que nunca envergonhemos a nossa fé, as nossas famílias ou os nossos camaradas. E a gente vive essa porra desse sacerdócio. A gente faz um estudo, irmão, lá na unidade da gente, que a gente tem um nível de exposição à área de conflito que chega a quase 30% diário do operador. Sabe que porra é essa? É que um operador nosso, todo dia, 30% do dia ativo dele, ele tá se expondo à área de conflito, porra. É muita coisa. É você imaginar que esse camarada tá se envolvendo em um ambiente de altíssimo estresse, uma guerra de altíssima intensidade, todo dia, 30% do seu dia. Se você fizer comparação com tropas que estão em guerra, a gente está muito maior do que tropas que estão em guerra. E 30% de 24 horas vai dar aproximadamente 8 horas. É muita coisa. Não, direto no conflito. A gente tem 2 tipos de estatística, porque a gente é fiel ao número. Sim. A gente computa de hora ativa. Então a gente considera que o operador está dormindo de meia-noite às 6 da manhã. Sim. Então pra gente começa a contar de 6 à meia-noite. 18 horas, no caso. 18 horas. Então esse é o tempo que o cara tá envolvido em ambiente de altíssimo estresse, porra. De um conflito de alta intensidade. Minha caveira, ela é testada todo dia. A gente costuma dizer lá, e as pessoas às vezes não entendem, interpretam de maneira equivocada, que a nossa caveira, ela é de fato banhada no sangue. E o cara pergunta, porra, toda vez eu vejo você fumando charuto, vai acabar o charuto em Cuba. Eu quero que acabe 2 vezes o charuto em Cuba, irmão. Porque aquilo ali representa vitória sobre a morte. Tragada foi a morte na vitória. Porque eu voltei vivo. E o marginal que em algum momento tentou tirar minha vida, vitimar a vida da sociedade, das pessoas de bem, da liberdade, sucumbiu nesse combate. Porque o que a gente quer é justamente essa porra. Que o mal sucumba para sempre diante de nós. Simples assim. A gente não tá aqui para fazer... a gente não quer aplausos, irmão. A gente não quer aqui diamante, nem ouro, nem reconhecimento de porra nenhuma, não. A gente quer voltar para casa com a sensação do dever cumprido. Eu quero poder dar um beijo na minha família, na minha mulher, nos meus filhos, e poder dormir tranquilo de que eu cumpri a minha missão. E às vezes o cara fala, pô, irmão, você tem medo do que pode acontecer? Somos falhos. O ser humano é um ser falho. Somos pecadores, na essência. Mas eu tenho uma coisa e uma convicção. Eu não faço nada para ser preso sem que seja preservada a minha honra e a minha dignidade. Porra, negão, pode acontecer uma falha na rua e, porra, um tiro que deveria atingir uma pessoa, atingiu outra, um inocente, você vai responder. Isso a gente está suscetível a acontecer, todos nós estamos, os policiais estão. Mas nunca neguinho vai me prender porque negociei com vagabundo, porque vendi barba para vagabundo, porque negociei droga com vagabundo, porque deixei de fazer e de cumprir a minha missão porque o vagabundo pediu. Isso negativo, irmão. Isso, enquanto isso for a verdade para alguns, para a gente é afastada da verdade, porque a nossa honra é o que nos define mesmo. E isso eu não vou perder. Eu tenho que ter
dignidade pra olhar no olho do meu filho, no olho da minha filha e puder educar. Ouvi uma certa feita um camarada aqui do Rio de Janeiro. Eu vou falar o nome dessa porra porque é coisa boa, irmão. Coronel Ricardo Soares. Caveira do BOPE.